Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Esperamos que vocês estejam gostando aí das lições que estão sendo ministradas até aqui e hoje teremos mais uma lição importantíssima, que é a lição de número 4, que tem por título Cuidado com esse nome. Essa lição é da revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, que nesse trimestre está tratando sobre o Decálogo, a ética do Sinai. E o texto áureo da lição de hoje, que está no terceiro mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 7, está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nesse versículo, nesse terceiro mandamento, Deus está estabelecendo a reverência, o zelo, a piedade em relação ao seu nome, ao nome que é vinculado a Ele mesmo, como nos tempos do Antigo Testamento, onde o nome ele era empregado não somente para diferenciar ou distinguir uma pessoa das outras, mas também para mostrar o caráter e a índole do indivíduo. O nome de Deus representa o próprio Deus, sua natureza, suas obras, seus atributos, enfim. E no contexto da libertação dos filhos de Israel do Egito, por ocasião do chamamento de Moisés, ali na sarça, uma das preocupações de Moisés, lá no capítulo 3, versículo 13 de Êxodo, então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então, Moisés já lança essa preocupação diante de Deus, dizendo: olha, o povo vai pedir a identidade do Deus que quer libertá-los da escravidão. Então Deus prontamente lança para Moisés a sua identidade para que ele repassasse ao povo, no versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ali Deus está falando que é o autoexistente, o eterno, o eu sou. E depois Moisés entra no Egito e vai falar a Faraó, vai se apresentar a Faraó, e Faraó se nega, não só se nega a não libertar, se nega a libertar o povo de Israel do Egito, como também aumenta as suas cargas, as suas aflições ali, e Deus continua se revelando a Moisés para que repassasse ao povo no capítulo 6 de Êxodo, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, como em Gênesis 17, quando Deus fala para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, o nome próprio de Deus aqui, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, o nome de Deus é a revelação dele para nós, a revelação do seu ser, do seu atributo, da sua natureza, das suas obras, da sua autoridade, da sua majestade, do seu poderio. Então é assim que ele vai começar a se manifestar ao povo de Israel. No Antigo Testamento, nós podemos observar pelo menos 3 nomes básicos de Deus, sem falarmos nas suas combinações. Aí na sua revista você tem uma tabela com várias combinações do nome de Deus, e eu desafio você, inclusive, a aumentar aí, com a sua pesquisa, aumentar a lista dessa tabela. Você tem Adonai, El Shaddai, Elohim, Jeová Tsebaot, Shammah, Gibor, Jireh, Mekadesh, Nissi, Olam, Rafá, Roi, o Roi, Shalom, Tzidkenu, e Yahvé, que é o
eu sou, que é Jeová. Então, 3 nomes básicos dados a Deus, com exceção dessas, sem entrarmos no mérito das combinações aí da sua tabela da revista. El, que é forte, Adonai, que é um nome mais simples, que é Senhor, e Yahvé, que é o autoexistente eterno. Esses diversos nomes aplicados a Deus revelam os aspectos diferentes do seu caráter, da sua personalidade, e isso quer dizer que eles indicavam o caráter de Deus, a palavra de Deus, a adoração e o culto que lhe era devido. Então é muito importante que a partir do Decálogo, Deus não toleraria jamais que o seu nome fosse vinculado a qualquer má índole, ou a mentira, ou ao engano, ou à falsidade. Quando nós falamos aí no texto bíblico básico, que está no texto de Jeremias, capítulo 23, ali Deus está repreendendo os falsos profetas, porque eles estavam falando coisas da sua própria mente, coisas do seu próprio coração e não da boca do Senhor. Eles estavam profetizando mentiras, eles estavam induzindo o povo de Deus ao engano, eles estavam induzindo o povo ao esquecimento do caráter e da benevolência de Deus. Então, nós precisamos entender e lembrar que o falso profetismo, quando ele vincula o nome de Deus ao engano e à mentira, ele está levando o nome do Senhor Deus em vão. E é esta advertência que Deus dá aos falsos profetas contemporâneos de Jeremias. E o profeta verdadeiro do Senhor, ele não maquina a profecia, ele não inventa de sua própria mente. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz que a profecia não provém de particular elucidação. A profecia, ela não é produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o nome de Deus não pode ser vinculado à mentira, ao engano, à falsidade, à má índole, à conduta indigna, como nós podemos observar. Isso seria levar o nome do Senhor Deus em vão. O tópico primeiro vai falar sobre a honra do nome de Deus. A honra, né? Nos tempos do Antigo Testamento, nós já falamos aqui que o nome de Deus designava o ser de Deus, né? O seu poder, sua majestade. E no Salmo 29, versículo 2, lá o salmista, ele diz: dai a glória que é devida ao seu nome. O nome do Senhor é para ser honrado e é para ser glorificado, não só por meio de palavras, das nossas palavras, mas também com a nossa conduta. Honrar o nome de Deus na nossa vida. Então, o Salmo 29, dai a glória que é devida ao seu nome. Em Isaías 42:8, que a gente costuma citar aqui nas aulas, eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Observe, Isaías 42:8. Meu nome, minha glória, minha honra. A glória e a honra de Deus estão vinculadas ao seu próprio nome. E ele não divide esta glória nem esta honra com ninguém, com pessoas, com governantes, ou com ídolos do que quer que seja. No Salmo 68, versículo 4, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Então, o louvor é vinculado à música, o louvor é vinculado à honra e à glória do nome de Deus. Salmo 68, versículo 4, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, exultai diante dele. Versões antigas, está escrito assim, pois o seu nome é Já, é uma abreviatura, né, do nome próprio Jeová, e não se trata, naquela versão, não se trata de advérbio de tempo, é nome próprio, o seu nome é Já, o seu nome é Jeová, o Senhor.
torre forte é o nome do Senhor, está lá em Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O nome do Senhor é como aqui o proverbista está falando, né? Comparado a uma torre forte. O nome do Senhor ele é mais elevado que a Burj Khalifa, né? A torre mais alta, o prédio mais alto do mundo, com quase 1 quilômetro de altura. O nome do Senhor é como uma torre muito mais elevada do que o prédio mais alto construído já aqui nessa terra, como o prédio Burj Khalifa, o edifício Burj Khalifa em Dubai. E acima de todos os outros povos, a gente precisa lembrar que os hebreus respeitavam e temiam a Deus, né, no que tange aos registros da palavra do Senhor, né, ali aos escribas, eles registravam os nomes de Deus, lavando frequentemente as mãos. Tá? Então o nome do Senhor ele é para ser honrado. Nós cristãos honramos o nome do Senhor a partir da pessoa e da obra redentora de Jesus Cristo, por ocasião da sua encarnação. Nós exaltamos o nome que é sobre todo nome, né? E vocês lembram da cura do coxo ali na porta do templo, chamada Formosa? Pedro começa a pregar e o argumento que Pedro usa para a cura daquele coxo foi a fé no nome. A fé no nome do Senhor. Atos 3,16. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Aí depois eles são presos em Atos capítulo 4, perante o Sinédrio. Pedro e João estão ali e eles dizem: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. O nome do Senhor é honrado por aqueles que temem a Deus. O nome do Senhor é honrado por aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Isto é tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão sério e digno do nosso senso de justiça, de nossa ética, de nossa doutrina. E Paulo fala em 2 Timóteo 2,19: e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Não se pode vincular o nome do Senhor à iniquidade. Quem profere o nome de Cristo deve apartar-se, afastar-se da iniquidade, do pecado. Em Filipenses 2,9, ali na cristologia paulina, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e embaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. No que tange a pregação evangélica da nossa salvação, Atos 4,12, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus não existe outro nome, não há outro nome, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome do Senhor, ele deve ser honrado na nossa família. O nome do Senhor deve ser honrado na nossa igreja, no nosso ministério. O nome do Senhor deve ser honrado na nossa profissão. O nome do Senhor deve ser honrado em toda a nossa maneira de viver. Inclusive nações, tanto na história bíblica quanto no decorrer da história mundial. Eu estou me lembrando aqui do hino God Save the Queen, que é usado pelos países que fazem parte da soberania britânica do Reino Unido, né? Exalta o hino da Inglaterra, do Reino Unido, exalta a proteção de Deus à coroa britânica. Inclusive, há uma adaptação desse hino oficial do Reino Unido na harpa cristã da Assembleia de Deus, que é o hino 185, Vem tu, ó Rei dos Reis, invocação e louvor. É uma adaptação do hino God Save the Queen, que é o hino oficial da Inglaterra. Então, se você pegar a letra, traduzir a letra desse hino da Inglaterra, vai verificar ali que o nome do Senhor está sendo exaltado como protetor da rainha, da coroa britânica. O nome do Senhor entre as nações, o nome do Senhor entre governos,
o nome do Senhor entre políticos? Será que nós também devemos lembrar que nas notas de real existe a expressão Deus seja louvado, que está nas notas monetárias de real desde 1985? Vocês lembram disso, né? Vocês lembram também que na Constituição Federal de 88, você tem lá no preâmbulo, sob a proteção de Deus. Muito interessante isso. Se todos os governos pudessem fazer, e hoje nesse tempo pós-moderno, estranho aos costumes e ao querer de Deus, a moral e a ética cristã, todas essas expressões têm sido ameaçadas, inclusive por juristas, por ateus ou influenciados por ateus, querendo que tire expressões divinas das repartições públicas e de qualquer coisa vinculada ao Estado. Inclusive, aqui no Brasil já foi tentado tirar a expressão Deus seja louvado das notas monetárias de real. E na Constituição Federal tem lá no preâmbulo sob a proteção de Deus. E não só na Constituição de 88, como na Constituição do Império. Na Constituição de 1824, Dom Pedro I, no preâmbulo lá, em nome da Santíssima Trindade. É bem verdade que o Império era oficialmente católico, né? A religião oficial do Império era o catolicismo, mas você observa ali na Constituição de 1824 a expressão no preâmbulo da Constituição em nome da Santíssima Trindade. Também vale lembrar, in God we trust, em Deus nós acreditamos, nas notas do dólar americano, né? Então, embora nós observamos que essas nações que nós citamos enfrentem um ateísmo, uma tentativa esquerdizada com justificativa de laicidade do Estado, arrancar das nossas notas ou da nossa Constituição qualquer expressão relacionada ao divino, nós cremos que é uma honra ter o nome de Deus nas nossas repartições. Tá? Então, o nome do Senhor, no tópico 2, ele não pode ser usado indevidamente. E a exemplo disso tem a questão dos juramentos, né? Mas, sobretudo, meus irmãos, Tiago 5,12, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em tentação. Nós entendemos que o apóstolo Tiago, dirigente da igreja de Jerusalém, certamente baseou essa exortação dele no capítulo 5, versículo 12, no próprio ensino de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 34, quando Jesus está ensinando ali, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor, como disseram os antigos. Aí Jesus vai e lança uma nova lei. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Você observa que Jesus está dizendo, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela tua própria cabeça. São coisas, lugares que nós não temos, que o ser humano não tem o domínio. Então ele não tem que jurar, né, por aquilo que ele não tem autoridade, por aquilo que ele não tem vínculo, né, não tem poder de influência e de decisão de fato. Portanto, nós, em relação a isso, estamos desqualificados e desautorizados por ele a fazer qualquer tipo de juramento. Tanto Jesus quanto o apóstolo Tiago enfatizam a fala direta e honesta, né, baseado na ética e no cristianismo. Tá? Então, o uso indevido desse nome em relação às profecias que não foram proferidas pelo Senhor. Falsos profetas, como nós dizemos lá no contexto de Jeremias, né, a profecia falsa vinculada ao nome de Deus também é tomar o nome do Senhor Deus em vão.
No tópico 3, você vai falar sobre o poder, a autoridade, de fato, né? O poder desse nome. Nome é autoridade e há poder no nome do Senhor. Vocês lembram lá no Monte Carmelo, Elias, depois que dispensou os profetas de Baal da sua tentativa, né, da tentativa deles de chamar Baal para mandar fogo no altar, Elias clama a Deus, mostra que o Senhor é Deus aqui, o Deus de Israel. O nome do Senhor foi clamado ali naquele altar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava ao redor e o nome do Senhor foi exaltado ali. Há poder no nome de Jesus para expulsar demônios, para expulsar espíritos malignos. O nome de Jesus não é amuletagem para você estampar um quadro simplesmente, ou um adesivo, nem nada disso. Mas o nome de Jesus, ele é autoridade, ele é poder. Em Lucas 10:17 ele diz, os discípulos alegremente disseram, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus, em Marcos 16:17, na sua obra ali, no seu ordenamento evangelístico, em meu nome expulsarão demônios. Em nome de Jesus Cristo, lá em Atos 16:18, o apóstolo Paulo usando a autoridade do nome de Jesus para expulsar um espírito maligno na vida de uma jovem. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. O nome de Jesus é poderoso para curar. O nome de Jesus é poderoso para mudar situações. O nome de Jesus é poderoso para expulsar demônios. Toda influência maligna saia em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso. Agora, lembre-se, nós estamos falando do nome. Então, entenda de uma vez por todas que não se expulsa demônios pelo sangue de Jesus, e sim pelo nome de Jesus. O sangue de Jesus é para a remissão dos nossos pecados. Agora, o nome é para ser usado com autoridade na obra evangelizadora ordenada por ele. Então, o nome de Jesus ele é intimamente ligado a isso, ligado ao id, ao evangelismo. Tá? Em Romanos 10:9, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu quero deixar aqui, tá, uma dica, né? Uma dica de louvor, de música, uma dica de música. Por exemplo, eu queria que você ouvisse a música The Name of Jesus, da Sinac. Queria que você ouvisse também a música tão clássica, Tributo a Yehowa, de Ademar de Campos. E a música que tem por título O Nome, de Vitorino Silva. Fica com Deus. Então nós agradecemos a você que nos ouviu aqui e siga as nossas páginas, @crentedocente, no Instagram e no Facebook, e não se esqueça de se inscrever e ativar notificações aí no sininho do YouTube, aqui no nosso canal. Até a próxima aula, querendo Deus, um grande abraço.